entrando no celular. Pode falar, tá bom? Boa noite, meus irmãos. Nós queremos agradecer a Deus e queremos agradecer também ao pastor César mais uma vez pela oportunidade, pela confiança de estar aqui compartilhando aquilo que Deus tem feito na nossa vida, né? Como nós temos aprendido com as mensagens desse tempo de isolamento. Então nós queremos reforçar, quero agradecer a Deus por essa mais uma oportunidade de ter a alegria e a satisfação de estar compartilhando com os irmãos mais experiências de Neemias. Então quero agradecer a Deus e ao pastor César mais essa oportunidade. Nós vamos hoje falar, no nosso último encontro, nós falamos sobre as marcas de um consolador e hoje prometo ser mais breve, nós vamos compartilhar com os irmãos os atributos de um intercessor, a importância, né, da intercessão. Estamos vivendo dias tremendos, dias de lutas e dias que é preciso realmente intensificarmos a nossa intercessão e a nossa fé, a nossa confiança diante do nosso Deus. Antes de nós lermos propriamente dito o texto dessa noite, eu quero convidar os irmãos para nós orarmos, mas nós vamos ler ainda no capítulo 1 de Neemias, do versículo 5 ao versículo 11, tá bom, irmãos? Neemias fica aí um pouquinho antes de Jó, de Esther, né? E os irmãos vão poder acompanhar aqui a nossa leitura logo após a nossa oração. Vamos orar, agradecendo a Deus por este dia que já está indo embora e a noite que já se aproxima aí. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos falar contigo. Obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Ó Pai, obrigado pelo teu povo espalhado na face da terra, que tem mostrado, Senhor, tem feito a diferença, falando das maravilhas do Senhor, assim como Neemias, pessoas que têm sido grandes intercessores, têm tido a marca de um consolador. Ó Pai, continua nos dirigindo, nos direcionando segundo o teu Espírito Santo. Agora, Pai, usa-nos tão somente como instrumento nas tuas mãos, para compartilhar e falar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, vindo da parte da tua palavra. Ó Pai, esconde-nos atrás da cruz do teu Filho amado Jesus Cristo. Somos imperfeitos, somos limitados, mas carecemos do teu amor, da tua misericórdia. Fala, Senhor, aos nossos corações nesta noite. É a oração que nós fazemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Para quem entrou agora, nós vamos convidar os irmãos para lermos rapidamente capítulo 1 de Neemias, do versículo 5 ao versículo 11. Nosso tema de hoje é os atributos de um intercessor, a necessidade da intercessão. Diz assim a palavra do nosso Deus. E disse, rogo-te, ó Senhor, Deus dos céus, Deus forte, grande e terrível, que guardas o pacto e a misericórdia aos que te amam e guardam teus mandamentos. Esteja agora, pois, atentos aos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que ouças a oração do teu servo, que eu faço agora diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e confesso os pecados dos filhos de Israel que cometemos contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Versículo 7. Em extremo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, e estatutos, e nem os juízos que mandastes a Moisés teu servo.
Lembra-te agora, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós prevariqueis, e eu vos espalhei entre os povos. Versículo 9: porém vós vos voltareis para mim, e guardareis os meus mandamentos, e os praticareis. E embora estejam os vossos desterrados nas partes mais longínquas debaixo do céu, dali os recolherei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar ali o meu nome. Versículo 10: eles, pois, são teus servos e teu povo, os quais redimistes com a tua grande força e com a tua mão forte. Versículo 11: rogo-te, ó Senhor, que estejam agora atentos aos teus ouvidos, à oração de teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. E concede agora que o teu servo seja próspero e lhe dê graças diante daquele homem, porque eu servia de copeiro rei. Neemias ali fala do seu cargo, do seu posicionamento com o rei Artaxerxes. Então, irmãos, os atributos de um intercessor. Atributos nada mais é, irmãos, que aquilo que é natural, a qualidade, né, de uma pessoa que já se identifica com tal atividade, com tal qualidade, então aquilo é atribuído a ela. E intercessão, irmãos, é alguém que intercede dia e noite, é alguém que é alguém que tem o compromisso com Deus de interceder pelo seu próximo, pelo seu irmão, pelo seu povo, né? Assim como Neemias fez. Já de antemão nós podemos afirmar, irmãos, que Neemias era um homem de oração, né? Neemias, acima de tudo, era um homem de oração. E como consolador, no nosso último encontro, nós lemos aí Neemias como consolador, nós vamos perceber que Neemias estava mais perto do homem, né? Dos homens, do ser humano. E agora, como um grande intercessor, nós vamos perceber que Neemias ele está mais perto, está mais próximo de Deus. E em tempos, irmãos, de grande dificuldade, né, de isolamento, em tempos de realmente dificuldade, nós vamos perceber que um dos truques do diabo, irmãos, é tentar nos ocupar, tentar nos mantermos ocupados para que não encontremos tempo para orar. Mas nós estamos vendo a grande necessidade de nós nos colocarmos na presença de Deus em oração. Pastor César falava da oração da madrugada, a necessidade e a importância de estarmos também buscando ao Senhor na madrugada. Há pouco tempo eu lembro que os irmãos receberam e compartilharam uma missionária da Coreia do Sul que falou da necessidade de estar buscando também o Senhor na madrugada. E a Coreia do Sul foi uma das nações que mais cresceu nos últimos 20 anos com essa prática também de buscar o Senhor nas madrugadas. E Neemias, acima de tudo, irmãos, era um homem de oração. A força da oração, irmãos, é maior que qualquer combinação de esforço na terra. A oração move o céu, né? Ela é, acima de tudo, o braço onipotente de Deus, desencadeia grandes intervenções de Deus na história. Quando o homem trabalha, irmãos. Agora, quando o homem ora, Deus trabalha. E nós queremos já deixar nessa pequena introdução a importância de nós entendermos que nós precisamos estar realmente na presença de Deus em oração e como grandes intercessores. E será que nós temos sido, irmãos? Nós temos observado que até por essa prática, por essa alteração, essa mudança do nosso dia a dia, nós temos estado mais próximos do Senhor. Nós temos lido mais livros, pessoas têm compartilhado conosco, que têm orado mais, que têm lido mais a Bíblia, que têm assistido mais cultos online, né? Mas será que nós temos buscado realmente de uma forma
intensa, irmãos, intensificada a nossa intercessão. Essa palavra, ela diz que Neemias, naquela época, ele intercedeu por 4 meses, irmãos, ali pelo seu povo. Sabe o que é isso? 120 dias, chorando, pranteando, fazendo jejum e orando e se compadecendo do sofrimento do seu povo. Irmãos, nós vivemos tempos difíceis. Agora é importante também falar que se Neemias não fosse um homem de oração, irmãos, se Neemias não fosse um intercessor, o futuro de Jerusalém teria sido outro, né? E nós sabemos que logo depois Jerusalém foi restaurada, Jerusalém triunfou, e sempre com seus altos e baixos, mas logo após a liderança de Neemias, o povo de Jerusalém ele foi restaurado. E nós ficamos a refletir e trazemos para os nossos dias de hoje. Se nós não orarmos, irmãos, qual será também o futuro do Brasil? Qual será o futuro da nossa sociedade? Qual será o futuro da nossa família, né? Estamos aí no mês de maio, o mês da família, e mais na frente nós vamos compartilhar também a importância, né, do ministério da família e da intercessão. Um intercessor, irmãos, é alguém que se levanta diante do trono de Deus a favor de alguém, né? O intercessor, ele sente o fardo do outro sobre si, né? Nós percebemos aí logo no início da passagem que Neemias ele sente a responsabilidade do problema. Quando nós tomamos conhecimento, irmãos, de um problema, nós falamos isso no nosso encontro passado. O intercessor torna-se responsável do conhecimento de uma necessidade. Então, o conhecimento de um problema nos responsabiliza, irmãos, diante de Deus e dos homens, para nós intervirmos também com a nossa intercessão. Uma pessoa egoísta, irmãos, ela jamais vai se tornar um intercessor. Uma pessoa que só pensa em si próprio, uma pessoa que ela não vai até de encontro com a mensagem que o nosso Ministério da Família colocou lá no grupo hoje, né? Alegrai-vos com os que se alegram, e devemos também chorar com os que choram, compartilhar também nossas alegrias, nossas tristezas, nossas dificuldades. Então nós devemos, irmãos, estar atentos sobre isso. Neemias chorou, Neemias lamentou, Neemias jejuou. E qual foi a última vez, irmãos, que nós realmente tivemos um compromisso de orar e interceder continuamente por alguém, por um problema, por aquilo que era um desafio, era um desejo, né? Era um propósito diante de Deus? Mas nós temos o costume de orarmos uma semana, orarmos 2, 3 dias, 2 semanas e logo nos esquecemos e desanimamos e não persistimos em oração diante do nosso Deus. Será que nós temos nos lamentarmos, irmãos? Nós temos chorarmos pelos outros? Dói no coração, irmãos, de Neemias. A gente percebe que ali o posicionamento de Neemias dói no seu coração aquilo que o povo estava passando. E daí então Neemias intensifica a sua intercessão. Pastor César ontem também citou que há uma grande percepção hoje que nós cristãos de hoje, a igreja de hoje, já não vem agora só depois da crise, da pandemia, mas as igrejas de hoje, irmãos, já vinham demonstrando que Jesus está conosco, mas verbalmente, né? Há muita verbalização e pouca ação, né? Pouca fé. O pastor ressaltou, tenha coragem, né? Palavras sábias do pastor César ontem, falando daquela experiência dos discípulos ali, ao ver o mar revolto, havia a tempestade e a ventania, e sabendo que Cristo estava no barco, e ainda temeram, né? Faz parte de nós, seres humanos, né? Diante de problemas e de lutas, nós também ficarmos limitados. Mas é bom lembrar, irmãos, que não devemos só verbalizar
aquilo que Deus tem feito, as experiências com Cristo, as grandes experiências com Deus em oração e intercessão, mas sairmos da verbalização, assim como o pastor falou ontem, mas também demonstrarmos para a sociedade que nós reconhecemos a grandeza de Deus, nós reconhecemos o poderio e a majestade do Deus que nós servimos. Voltando aqui, irmãos, ao estudo, um líder sábio, irmãos, coloca bem alto na sua lista de prioridades o bem-estar daqueles que trabalham com eles. E nós vemos, irmãos, que Neemias não foi diferente. Neemias pensava muito em cuidar dos seus. Neemias se preocupava, irmãos, em atender primeiro as necessidades do povo e daqueles que caminhavam com eles. Neemias era um homem que tinha muitos liderados. Ele começou a dividir as tarefas por famílias. Cada família ficou responsável ali por uma função que desempenhasse melhor. Ele vai identificando qual família que desenvolvia determinada função melhor, e ali ele também ia desenvolvendo e distribuindo e delegando as funções que eram necessárias para a reconstrução da cidade e também para a restauração do seu povo. Um intercessor, irmãos, é alguém que reconhece a soberania de Deus. No versículo 5, olha o que a palavra nos diz. Deus dos céus, Deus forte, grande e terrível. Então Neemias aqui deixa bem claro que ele reconhece a soberania de Deus sobre si. Ele é alguém que destaca e fala qual é o poderio, né, do nosso Deus, o Deus forte, o Deus que nós podemos confiar, seja lá qual for a nossa luta. Irmãos, de Deus vem a força, de Deus vem o poder. Eu não sei o problema que cada um está enfrentando, né? Hoje nós ficamos pensando e intercedendo também pelos autônomos. É claro que essa crise é perceptível. Alguns vão ser muito afetados, outros vão ser mais ou menos, outros vão ser mais afetados, né? A exemplo dos autônomos, hoje eu conversava rapidamente com o Flávio e falávamos sobre a dificuldade de alguns ramos, né? Mas de Deus, irmãos, nós precisamos interceder e confiar que de Deus vem a estratégia, de Deus vem o poder, de Deus vem a força, de Deus vem o socorro. E podemos confiar, irmãos, que para o nosso Deus não há impossível. Agora, é interessante, irmãos, o intercessor que se aproxima de Deus, sabendo que para ele não há impossíveis. Quanto maior, irmãos, Deus se torna para mim, quanto maior Deus se torna para você, se torna para nós, nós sabemos que menor se torna para nós o nosso problema. Daniel disse lá em Daniel 11:32, depois os irmãos podem ler com calma. Ele disse que o povo que conhece Deus é um povo forte e ativo. Nós temos sido um povo forte, irmãos. Nós temos conhecido Deus diante de tantos problemas. Nós ficamos só apreensivos, ficamos temerosos, lamentando, ou nós temos também sido um povo forte e ativo diante do conhecimento, da intimidade que nós temos com Deus, diante da busca constante que nós temos procurado ter com Deus. Então fica aí também esse exemplo de Neemias, que o profeta Daniel ele reafirma que um povo que conhece Deus é um povo forte e ativo. Vamos adiante, irmãos, precisamos nos firmar na fidelidade de Deus. Irmão Saed, quinta-feira, ele falou sobre aliança, né? E que palavra sábia também em momentos difíceis. Precisamos manter, irmãos, a aliança com Deus. Precisamos, irmãos, estar sempre nos lembrando do compromisso com Deus. E aí, irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia para aqueles que guardam aliança, para aqueles que amam e guardam seus mandamentos. Os irmãos vão perceber que Deus é aquele que segura na nossa mão. Deus é aquele, irmãos, que
não vem nos guardar, é Ele que nos protege, é Ele que está sempre conosco. Em todos os momentos Deus está conosco. Irmão Saed deixou isso claro lá na sua mensagem de quinta-feira. A importância de nos mantermos obedientes, de nos mantermos fiéis a nossos compromissos e os pactos que nós temos com Deus diante da sua palavra. E Deus, irmãos, Ele é fiel também, não só nas bênçãos e na nossa obediência nos seus pactos e na sua palavra, como Ele também é fiel quando nós desobedecemos, e aí vai acontecer o que aconteceu lá com o povo de Israel, o povo de Judá. Quando se rebelaram contra Deus, quando saíram da presença de Deus, eles começaram a ter problema. E a disciplina, irmãos, Deus também aplica ela diante desse tema da aliança, né? Nós sabemos que o pecado, irmãos, ele produz fracasso. O pecado, ele produz na nossa vida derrota, ele produz vergonha, opróbrio, e não só para a nossa vida, mas para a nossa família, para a igreja, né, irmãos, em um modo geral. Como que sair da presença de Deus, sair de um pacto desobedecendo ao Senhor, como é que isso traz desgaste e como é que isso traz prejuízo para todos nós? Não só para a família, para a nossa vida profissional, para a vida conjugal, mas como igreja, como sociedade, o pecado, ele realmente, em detrimento com a desobediência, ele vai nos trazer derrota. E Deus vem com disciplina sobre a desobediência. No versículo 9, irmãos, diz assim: porém, vós vos voltareis para mim e guardareis os meus mandamentos e praticareis, e embora estejam os vossos desterrados nas partes longínquas, debaixo do céu, dali os recolherei e os trarei para o lugar que escolhi. Ou seja, também vem a restauração. Quando um intercessor, irmãos, é alguém que também passa para o povo a necessidade de nos consertarmos diante de Deus, para que nós também venhamos ser alcançados pela restauração do Senhor. Quantas vidas, irmãos, estão precisando de ser restaurada? Agora, Deus se agrada de um coração quebrantado. Deus se agrada de pessoas que realmente abram o seu coração para o Senhor e realmente demonstrem um coração quebrantado de arrependimento, de que quer voltar-se ao Senhor, quer voltar-se à sua presença, ao compromisso, ao pacto com a palavra do Senhor. E aí nós vamos perceber, irmãos, que diante dessa palavra de que é preciso voltar também a estar na presença do Senhor e não disperso, né? O pecado, ele traz juízo, ele traz derrota, ele traz dispersão. E quando o profeta vai falar lá, que nós citamos ainda agora, irmãos, ele fala: lembra-te, Senhor, né? Quando Neemias intercede lá no versículo 8, ele fala: lembra-te agora, né? É uma forma de clamar ao Senhor, de uma forma evocando ao Senhor. Não que Deus precisa ser lembrado. Alguém pode estar se perguntando e questionando aí, mas Deus precisa ser lembrado? Claro que não. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então Deus não precisa de que lembremos, mas Deus ama ser lembrado, a memória da sua palavra, né? Dos pactos de fidelidade que Ele tem conosco. E Deus é um Deus infalível, né? Deus ama quando cumprir as suas promessas de fidelidade prometida ao povo. Agora é preciso que nós estejamos realmente na presença do Senhor. Já estamos caminhando para o final, irmãos. O intercessor é alguém que associa devoção e ação. Vejam bem, irmãos, que Neemias, ele não ficou só os 4 meses intercedendo, mas Neemias, aí na reta final, ele também age. Neemias, olha o que fala aqui o versículo 11. Rogo-te, ó Senhor, que esteja agora
atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E concede agora que o teu servo seja próspero e lhe dê graça diante daquele homem. Que esse homem que ele está falando é o rei Artaxerxes, que ele ia lá ter um encontro com o rei, pedir uma audiência com o rei. Porque eu servia de copeiro ao rei. Mesmo Neemias, sabendo, irmãos, que era um homem que tinha um bom posicionamento, Neemias era um homem próspero, Neemias era um homem que tinha privilégios, ele não deixou de pensar no seu povo e de interceder pelo seu povo. Neemias, ele marca uma audiência e ora antes para que Deus já vá mexendo e movendo o coração do rei. E sabendo que o rei Artaxerxes também estava sobre o poderio do Rei dos Reis, que é o nosso Deus. É o Deus que move realmente, irmãos, as montanhas. É o Deus que nós podemos confiar em qualquer circunstância da nossa vida. Nós temos visto muitas pessoas estão tendo problemas seríssimos de psicológico, né? Nós que trabalhamos ali com o setor da saúde, nós temos informações da área de psiquiatria que o número mais que triplicou. A procura de pessoas procurando os médicos e procurando socorro porque muita gente está surtando. E mais um motivo para nós intercedermos também por essas pessoas. Mas voltando aqui à nossa finalização do nosso estudo de hoje, irmão, dessa palavra de hoje, Neemias, ele é alguém que associa a sua devoção com a ação. Ele ora e age e ele toma medidas práticas, irmãos. Neemias, ele toma medidas práticas. O que ele faz? Ele vai ao rei e fala da condição do seu povo ao rei. Será que nós temos, irmãos, falado da condição das pessoas que nós temos sabido, que temos conhecimento, que estão sofrendo? Nós temos levado aos pés do Senhor? Nós temos intercedido pelos nossos familiares que estão isolados, pelos idosos, por aqueles nossos familiares que já perderam seus empregos, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos? Será que nós temos lembrado disso ou nós temos orado só por nós mesmos? Não podemos, né, irmãos, deixar de interceder pela sociedade de uma forma geral, por esses que estão sendo muito afetados e que precisam de uma resposta, precisam ser alcançados pelo amor do Senhor e a sua misericórdia. Nós precisamos estar buscando constantemente, irmãos, intercedendo. Nós temos aí o grupo de mulheres, né, da nossa igreja, que também é um grupo forte aí de intercessão, o Ministério da Família, dentre outros ministérios que nós sabemos que tem intercedido muito. Mas nós queremos, irmãos, que não venhamos a deixar passar por desapercebido a nossa intercessão, o problema também e a necessidade daqueles que estão sofrendo, que nós estejamos sempre lembrando, né? E precisamos, irmãos, lembrar a todo instante que a sociedade ela vai precisar mais do que nunca agora de pessoas como Neemias, que são grandes intercessores. Nós vamos precisar de uma igreja, irmãos, forte, uma igreja que impacte a sociedade. Já não é de hoje que a sociedade está precisando de uma igreja forte, de uma igreja que se coloca na brecha. O que é se colocar na brecha, irmãos? Chorar uns pelos outros. A dor do meu irmão tem que ser a minha dor, né? Mostrar ao mundo que somos uma família, né? A família cristã, a família que serve a um Deus poderoso, a um Deus forte e que está sempre com a sua mão estendida para nos socorrer. Então, irmãos, eu quero finalizar aqui a minha mensagem nesta noite, desafiando, né, não só os irmãos, mas a mim também. A palavra ela sempre fala ao nosso coração primeiro, para que a gente possa continuar intercedendo, não deixando de interceder por aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão precisando,
por essa sociedade que tanto tem buscado soluções, mas muitas das vezes tem buscado em local errado, né? Tem buscado em deuses que talvez, entre aspas, não vão poder resolver nada. E nosso próximo encontro, irmãos, se Deus assim nos permitir, nós vamos falar como realizar os sonhos humanamente impossíveis, né? A vitória ela é possível apesar das circunstâncias impossíveis. Então nós queremos dizer que os irmãos queremos pedir aos irmãos que já estejam orando para esse próximo encontro que será marcado ainda, se assim o Senhor nos permitir, que nós possamos aprender mais e confiar como realizar sonhos humanamente impossíveis, principalmente em tempos de crise. Posso adiantar para os irmãos que Deus nos prometeu vitórias e não ausência de lutas. Então, irmãos, Deus nos prometeu vitória e não ausência de lutas. Vamos ter lutas? Vamos sim. Pastor César está lembrando aqui que ele já vinha falando e nós somos testemunha, que 2020 nós teríamos que ser uma igreja que devíamos andar com joelhos. Devíamos não, devemos e estaremos andando de joelho, pastor. Essa palavra é muito oportuna e sabemos que o Senhor não profetizou, mas o Senhor, como homem de Deus e como pastor lá do Grambre, já nos falava isso, que a necessidade que já vinha a sociedade de ter diante dela uma igreja que realmente seja uma igreja forte, uma igreja que vai impactar a sociedade. Aproveitando também, irmãos, falando aqui de família, da necessidade de interceder por família, nós queremos parabenizar ao Ministério de Família, né? O Ministério da Família, que tem feito um trabalho brilhante, um trabalho aí com toda a equipe, um trabalho muito bacana. E temos recebido mensagens diárias e temos até replicado estas mensagens para outros grupos das nossas famílias, de colegas do trabalho, abençoando também não só as famílias da nossa igreja, e também como outras famílias que convivem conosco. E que vocês possam também fazer isso, né? Voltando sempre aí a necessidade de estarmos de joelhos, né? Como família, como igreja, assim como o pastor tem falado sempre conosco. E quero deixar aqui, já de antemão, as mamães, né? Amanhã nós estaremos comemorando aí o Dia das Mães, e que são mulheres, né, tremendas, dedicadas, e que são até muitas das vezes sobrecarregadas nas suas funções, na dedicação, na preocupação com seus filhos. Eu quero dizer aqui para as mamães um feliz Dia das Mães já antecipado, porque não vamos poder estar juntos, eu não vou poder estar nem com a minha mãe, mas amanhã vou estar falando com ela, vou estar falando com as minhas irmãs, com a minha sogra, e já desejando a todas vocês que Deus abençoe vocês, que vocês continuem sendo mulheres abençoadas por Deus, que vocês continuem tendo sempre sabedoria da parte de Deus para conduzir seus lares, seus filhos e os seus esposos. Irmãos, fica aqui o nosso agradecimento ao Senhor, fica aqui o nosso muito obrigado mais uma vez ao pastor César por ter confiado aqui também essa oportunidade e nós trazermos a palavra, e que nós possamos continuar caminhando juntos. Nunca vivemos aí, irmãos, momento tão oportuno para que a gente possa continuar caminhando de mãos dadas, e juntos nós vamos sair mais forte lá na frente. Continue orando por mim, nós continuamos aqui, nossa família, orando por cada um de vocês. Agradecer o carinho de sempre de vocês conosco, e sabemos que temos aí irmãos que são grandes intercessores, uma igreja que realmente está caminhando 2020 com os joelhos no chão. Então, irmãos, muito obrigado,
E nós vamos orar agora, agradecendo pela vida das mamães, agradecendo por essa oportunidade, agradecendo a Deus por tudo que Ele já tem feito na vida das mamães aí. E eu ia falar ali, eu acabei me desligando. Continue, mães, cuidando aí dos seus filhos, continue ligando para eles. Pode não parecer, irmãos, mas os filhos gostam que as mães liguem para eles, que as mães estejam se preocupando com eles. A maior reclamação da garotada aí nos consultórios de psicologia é a ausência dos pais, né? Eu não sou um pai assim muito exemplar, mas de 20 anos para cá posso dizer para os irmãos que Deus tem me transformado, tenho melhorado muito de 20 anos para cá, sido um pai mais presente. Mas não há como nós compararmos com as mamães, que são mulheres que se dedicam muito mais do que nós. A presença do pai é muito importante, mas aí numa queda de braço certamente nós vamos perder para as mulheres. Então quero dizer para você, às vezes o filho está na rua, né? E a gente lança a mão no celular e liga meia-noite, 1h, né? Já temos filhos, alguns têm filhos aí já de maiores. E não deixe de ligar, continue monitorando, continue tomando conta lá da sua família, dos seus filhos. Não precisa ser uma coisa doentio, que liga o tempo todo, né? Mas pode ter certeza que seu filho, sua filha, fica feliz quando sabe que você se preocupa com eles. Que Deus continue abençoando vocês, que Deus continue derramando as mais ricas bênçãos, não só na nossa igreja, mas a todas as mamães. Obrigado, irmãos, por tudo. Nós vamos nos despedir agora. Se alguém tiver algum pedido, irmãos, pode colocar aí também enquanto estivermos orando, e pode colocar lá no grupo de líderes, no grupo da igreja. Nós vamos continuar intercedendo pelos enfermos, né? O pai do pastor Ricardo, o pastor César reforçou ontem, para que possamos continuar intercedendo pela saúde dele, continuar intercedendo pela saúde da irmã Simone, esposa do irmão Antônio, que está em tratamento, e que Deus continue abençoando, irmãos, a vida aí profissional, o ganho, o sustento desses irmãos que estão passando por tantas lutas. Nós cremos que Deus vai dar uma resposta muito em breve. Vamos continuar de joelho no chão. Oremos, irmãos. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, ó Pai, por este privilégio de poder falar contigo novamente e de podermos compartilhar essa palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Obrigado, ó Pai, pela vida do pastor César. Obrigado, ó Pai, porque na nossa igreja nós louvamos a vida do pastor César. Nós não confundimos, Pai, cristianismo com política. Nosso pastor, Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida dele, que nosso pastor não dá o púlpito para político falar, Senhor, mas nós sabemos que quem comanda a nossa vida é o Senhor, que é o Deus vivo e poderoso. Muito obrigado, Pai. Nós temos visto muita falta de liderança aí, nós temos visto muita gente batendo cabeça, mas nós sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo cuidado, pelo zelo e pela fidelidade do Senhor para conosco. Continua nos capacitando e nos dando condição de nos mantermos firmes e fiéis na Tua presença, para que possamos lá na frente, mesmo sabendo que a nossa vida e a vida da igreja nunca mais será a mesma, mas sabemos que o Senhor vai estar conosco e vai estar nos sustentando em tudo aquilo que for modificado, mas uma coisa não estará modificando, que é a misericórdia e a graça do Senhor na nossa vida. Obrigado, Senhor, por tudo, pelo Teu cuidado, por cada uma, por cada família. Obrigado pelas famílias que estão sendo atendidas lá pelo Projeto Recomeçar. Continua abençoando a vida da Flávia, do Luciano, da equipe deles lá do projeto, e que as bênçãos possam continuar caindo, Pai, sobre o Teu povo. Ainda que estejamos no mar revolto, assim como o pastor falou ontem na sua palavra, mas que nós possamos confiar e ter coragem que o Senhor está conosco. É o Senhor que está conosco, caminhando lado a lado, e que nós possamos estar confiando a cada dia e cada momento nesta palavra que nunca falhou e nunca vai falhar conosco. Muito obrigado, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e nós queremos Te agradecer por tudo, em nome de Jesus.
Amém. Eu quero deixar aqui, irmãos, muito obrigado. Uma última palavra que eu esqueci de falar, eu compartilhei só com o pastor César e com a Flávia. Eu quero pedir, já que estamos falando de intercessão, que os irmãos intercedam por uma campanha que nós conseguimos cadastrar o projeto Recomeçar. Mas para que essa campanha chegue até o projeto e que o projeto seja alcançado, eu não posso citar o nome da empresa agora ainda, mas de antemão, para que o projeto seja alcançado, ele tem que atingir um nível de contribuição, né? Porque duas entidades estão antes do projeto Recomeçar, me parece que uma já até foi alcançada e tem mais uma, mas nós sabemos ao Deus que nós servimos, não tem nada prometido ainda, mas o projeto está cadastrado lá para que seja alcançado por essa campanha. Então eu quero aqui convidar a igreja, diante já dessa transmissão, para que na nossa intercessão nesses dias, nós estejamos intercedendo por essa campanha também, que Deus sabe qual é, para que o projeto esteja sendo alcançado e que a nossa igreja, para a honra e glória do nosso Deus, tá, irmãos? Para a honra e glória de ninguém, mas que possamos estar também sendo alcançado e participando de famílias que estão sendo precisando de socorro, de ser atendida de uma forma material, não só com as nossas orações, mas também com alimento. Pastor César está lembrando aí, amanhã às 10 horas a EBD, que se assim o Senhor nos permitir, estejamos firmes aí com o nosso professor. Amanhã parece que vai ser o Juan, né? E que nós possamos estar aí prestigiando a nossa EBD e o culto também de adoração às 19 horas. Obrigado, irmãos. Fiquem com Deus e boa noite. Um abraço no coração de todos aí.